Shalom, shalom, sejam super bem-vindos ao canal de Samuel Andrade, Aleph Samer, que em hebraico significa aquele que tem autoridade pela palavra de Deus para poder auxiliar e proteger quem está caído ou caindo. Pois bem, quero pedir primeiramente para que você possa curtir, comentar e compartilhar, porque quando você curte automaticamente o sistema de plataforma do YouTube, ele vê que o vídeo é relevante e vai compartilhar e enviando para outras pessoas. E como a Bíblia diz, a palavra de Deus tem que ser propagada e compartilhada. Pois bem, quero trazer um assunto muito importante. Eu sei que você já teve a dificuldade de entender a palavra de Deus, como a gente também até os dias de hoje precisa sempre estar aprendendo, que é a palavra hebraica para Talmid, que é aprender, ensinar. E eu sei que você teve a dificuldade por figuras de linguagem que a Bíblia diz sobre chifres, sobre lâmpadas, sobre muitos exemplos que a gente aprende e às vezes não consegue entender o contexto. E eu quero falar um texto sobre vocês, lá no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no versículo de número 13 em diante, quando Jesus diz, o próprio Yeshua, ele fala que não pode pegar candeia e colocar debaixo de um alqueire ou coberto sobre um cesto. Pois bem, todos nós tivemos problema como timidez, como às vezes covardia, porque essa candeia é um tipo de lâmpada na época que iluminava toda a casa. Mas para iluminar toda a casa, ela tinha que ficar no velador, que era num lugar alto, para iluminar todo o ambiente. E eu sei que você com certeza é a luz, como o próprio Jesus disse, e você tem promessa, você tem uma palavra profética da parte de Deus, mas o seu problema, como eu também tive, peraí, se eu exercer essa chamada, mas se eu tiver mais conhecimento, se eu começar a aparecer, o que as pessoas vão pensar sobre mim? Eu também já fui assim, e eu me senti muito atrofiado, me senti, muito para baixo. E às vezes eu pregava, mas às vezes a minha mensagem era aquela mensagem, meio atrofiada, era aquela coisa assim, eu precisava me liberar. Mas quando eu entendi que o Senhor me criou para brilhar para a glória, e como a Bíblia diz, que assim sejam as vossas boas obras, para que os homens na terra o vejam, glorifique ao vosso Pai que está no céu. Interessante que a palavra glória, ou seja, quando você vai parabenizar alguém por efeito, é kol hakavod. Um dia eu vou trazer isso para a nossa vida, você vai aprender o que significa isso. Então, você vai perceber uma curiosidade muito importante. Samuel, como que eu faço para exercer, para eu poder continuar, ou seja, exercendo ou ter força de vontade para exercer aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Porque eu sei que você já se sentiu coberto pelo alqueire, pelo cesto, a timidez, a opinião das pessoas, o que as pessoas vão falar, ou seja, e você vai se atrofiando, as pessoas às vezes vão crescendo, e você vai ficando para trás, você está se cobrindo com o cesto do medo. Você está se encobrindo com o cesto, da incredulidade, da opinião das pessoas. Eu já me senti assim. Mas quando eu entendi que eu tinha uma palavra de Deus, eu tinha que exercer, aí sim as coisas fluíram. Uma curiosidade bíblica é, dentro da cultura judaica, todo judeu, antes de sair de casa, ele deixa a lâmpada, a candeia acesa. Por quê? Porque se o ladrão, de repente, quiser invadir aquela casa, o maior sinal, pega isso aí, não é quando a pessoa estava dentro de casa, é quando a luz estava acesa. Eu quero perguntar, quem é que está no teu coração? A opinião das pessoas ou a palavra de Deus? Se você tiver a palavra de Deus no seu coração e agir com medo, você tem que agir com medo. O medo se vence na atitude. Foi assim. Quando então Deus me dava uma palavra, eu começava a pregar, começava a falar, começava a me liberar. Quando isso aconteceu, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a andar. Então, deixa esse cesto do lado de fora, joga esse cesto fora. Esse cesto do medo, esse cesto da incredulidade. O que as pessoas vão pensar de mim, Samuel? Joga esse cesto fora. E como é que eu jogo o cesto fora, Samuel? Executando. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela foi com medo, mas foi. Tremendo, mas foi. E quando você for andando, lembra do livro de Atos, capítulo 12, quando o anjo tocou na ilharga, que é na altura do ombro de Pedro, de Quefá. Aí a Bíblia diz que então, ele se levantando, as cadeias caíram. Sabe quando o medo vai sair da sua vida? Quando você agir com medo, e com medo dependente da opinião das pessoas. Então essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração. Compartilha, comenta com outras pessoas. Porque assim como eu venci o medo, assim como eu venci a dúvida, a timidez, você vai vencer também. Shalom, Ulerim Traot, que em hebraico significa a paz, e até mais ver.